Muito bem, amigos, parte de quarta-feira, lição número 13, estamos encerrando o trimestre e também a semana. A lição de quarta-feira fala sobre a crença ou a teologia de baixo ou a teologia de cima. Ao crermos em Deus de verdade, nós assim não duvidaremos de sua palavra, não duvidaremos de que Ele pode fazer o melhor por todos nós. Dessa forma, nós permitimos a atuação divina em nossa vida. Foi isso que Cristo fez ao estar orando e pedindo que o cálice fosse removido. Chegou o momento em que Cristo entendeu que ele não podia usar a teologia de baixo, a da terra, que é a teologia que manipula Deus, que tenta manipular o Senhor. Às vezes nós escutamos no rádio, ouvimos na televisão, alguns pregadores dizendo palavras que não condizem com a realidade. Eu vi um outro dia um dizendo assim: olha, você tem que pegar Deus na palavra. Se você é dizimista fiel, se você faz assim, dando suas ofertas de forma fiel, então você pode exigir de Deus. Pode dizer: Senhor, eu exijo que o Senhor me abençoe. Isso não é a teologia do alto, é a teologia de baixo. A teologia que assim tenta manipular Deus. Foi isso que algumas pessoas fizeram quando estavam diante do Senhor Jesus. Jairo, por exemplo, era o chefe da sinagoga. E ele foi até Jesus e disse: minha filha está doente. Vem, Senhor, impõe as mãos sobre ela para que sare. Ele quis ensinar Jesus a como curar a filha dele. O outro centurião disse: Senhor, não precisa nem o Senhor na minha casa. Dê uma ordem e para mim tudo bem. Jesus disse: mas que fé esse homem tem? Nem em Israel achei fé como essa. Então, a pessoa como Jairo tentou manipular Jesus. Então é importante que nós entendamos que a teologia humana, a teologia com interpretação humana, é chamada teologia de baixo, da terra. Teologia que não quer fazer a vontade de Deus. Quer ordenar para que Deus faça o milagre, e se Deus fizer, então eu creio. O grande, famoso ator e diretor de cinema, Woody Allen, ele disse certa vez o seguinte: se ao menos Deus me desse um sinal de que Ele existe, por exemplo, Deus podia colocar em minha conta na Suíça alguns milhões de dólares, aí eu creria que Ele realmente existe. Ele estava brincando. Ele disse: eu estou brincando, gente. Mas isso ilustra como algumas pessoas precisam, eles exigem ver o primeiro milagre para depois crer que Deus pode realizar o milagre. Pergunta número 6, em Caná da Galileia, onde Jesus fez a água transformar em vinho, quem procurou Jesus e que milagre essa pessoa pedia e de que forma? João capítulo 4, verso 46 diz o seguinte: e segunda vez foi Jesus para Caná da Galileia, onde transformar a água em vinho. E estando ali, um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, ouvindo que Jesus estava na Galileia, foi ter com ele e rogou que descesse à sua casa e curasse o seu filho, porque já estava morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes os sinais, não crereis, hein? Porque o Jesus sabia o que o homem estava pedindo. Disse-lhe o nobre: Senhor, por favor, desce depressa, antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: o teu filho já está vivo, pode ir embora. O homem foi embora, e então, quando saiu e chegou perto de sua casa, eis que lhe saíram ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho está vivo. Perguntou-lhe o nobre: que horas ele começou a melhorar? Disseram: ontem às 7 horas. E reconheceu o nobre que foi exatamente essa hora que Jesus disse: o teu filho vive. E ele e toda a sua casa creu no Senhor. Então, a pergunta é: em Caná, quem procurou Jesus? Que milagre ele procurou? E como ele procurou esse milagre? Resposta: um nobre que queria que Jesus curasse o seu filho e exigiu que Jesus fosse com ele andando 23 quilômetros para curar o filho dele. Ele então, se Jesus curasse, ele creria em Jesus. Ele teria uma fé abundante, mas Jesus fez simplesmente uma pergunta: se vocês não virem os sinais, vocês não vão crer. Jesus deu a ordem e o menino ficou vivo e o homem acabou crendo. Então veja, esse nobre estava pedindo primeiro o milagre para depois crer em Jesus. Por isso, Jesus disse: se não virdes os milagres, vocês não crerei. Esse é um tipo de crente que tem uma teologia de baixo, uma teologia com interpretação humana, que precisa, como Tomé, de uma prova. Tomé disse: se eu não ver o Senhor,
não colocar o meu dedo nas suas feridas de maneira nenhuma, eu acreditarei. Depois que Cristo se mostrou, coloca a sua mão aqui, coloca a sua mão do meu lado. Aí Tomé se ajoelhou e disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: só porque você viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Essa é a teologia de cima, aqueles que não viram e creram. Teologia de baixo, da terra, é aquela que primeiro quer o milagre, para depois crer. É chamada teologia de interpretação humana. Uma mulher leu na Bíblia que se a pessoa orar, podia pedir uma montanha para se lançar no meio do mar, e a montanha sairia da sua frente. Ela tinha uma montanha que impedia a sua vista para o mar. Ela se ajoelhou e orou durante 30 minutos, clamando ao Senhor: Senhor, tira essa montanha, lança ela do meio do mar, conforme a tua palavra. Quando terminou a oração, em nome de Jesus, amém, que ela olhou pela janela, ela disse: eu sabia que ela não ia sair daí. Quer dizer, ela já orou duvidando. Jesus disse: se vocês orarem crendo, vocês poderão pedir até uma montanha para se lançar no meio do mar, e isso vai acontecer. Cristo disse de maneira figurada, ou seja, para Deus nada é impossível, desde que nós peçamos com fé. Por isso, Ellen White ele escreveu no livro Mensagem Escolhida, volume 1, página 157, os que amam a Jesus revelarão esse amor sendo filhos obedientes, sendo praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não estarão alegando continuamente: precisamos crer em Jesus. Isso é teologia de baixo. A pessoa que fica toda hora: eu preciso crer em Jesus. Mas essa é uma expressão de quem está precisando ver primeiro um sinal, para depois crer. John Randolph foi um dos grandes nobres americanos. Ele disse que ele quase perdeu a fé, porque ele viu muitos crentes exigindo de Deus um milagre para crer em Deus. Ele disse: ainda bem que minha mãe me ensinou a oração do Pai Nosso, que dizia: seja feita a tua vontade. Eu me apeguei nesta frase e fiz de Jesus a meu grandioso amigo. Não exigi dele nada, mas entreguei tudo à sua sábia vontade. E tudo deu certo. Deus nos abençoe. Possamos colocar nas mãos de Jesus tudo aquilo que Ele pode fazer por nós. Não exigindo, clamando, mas entregando aos seus cuidados e à sua bendita vontade. Que o Senhor nos abençoe. Fica com Deus.